bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Vou pedir pela lenga-lenga de sempre para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de novos vídeos assim que eles forem sendo lançados. E, gente, eu descobri que tem uma nova função para quem tá assistindo no celular. Não sei se tem isso no meu canal, tá? Porque eu não sei se precisa de um certo número de inscritos, se precisa ser monetizado, enfim. Mas eu descobri que tem uma nova função chamada Hype, alguma coisa assim, que fica na parte de baixo do vídeo, ou você tem que puxar essas abinhas todas pro lado, sabe? De curtir, de não sei o que lá. Mas eu acho que só tem em celular, tá? Essa função. Que se você clicar nela, você ajuda quem tá produzindo conteúdo você ajuda o algoritmo, tá? A mais pessoas ficarem sabendo que esse vídeo é legal. Então, se vocês quiserem divulgar, me ajudar a divulgar para mais pessoas, cliquem no Hype que mais pessoas ficam sabendo do meu conteúdo e de mim, tá bom? Mas, de novo, acho que não sei se vai funcionar pro meu canal, porque eu não sei se tem essa função para o meu canal, tá? Porque o meu canal é pequeno, não é monetizado, enfim. É isso. Gente, tem tempo que eu não apareço aqui, né? E eu falei que eu ia focar mais em vídeos de tiragens, porém, contudo, todavia, não consegui fazer isso. Peço desculpas pelo formato vertical, mas vocês veem que eu tô falando muito rápido, o que não é de costume, tá? E esse é o meu rápido, porque quem me conhece sabe que eu falo lento assim pra caramba. Mas é porque eu tô sem tempo pra nada, correndo pra caramba. Inclusive estou sumida pelo mesmo motivo. Mas eu estou tendo downloads atrás de downloads que não dá mais pra ficar sem fazer vídeo, tá? Pra vocês. Temporada de peixes é sempre assim, gente. Já falei pra vocês. Inclusive, eu sempre falo, é a melhor época pra marcar consulta comigo, porém, contudo, todavia, tá complicado de marcar consulta comigo, porque eu não descansei em fevereiro, e o ano tá correndo, não é à toa que, né, entramos no ano do cavalo de fogo, ano de número 1, numerologia 1, o grande reset, assistam o último vídeo que eu postei, então tá tudo muito rápido, correndo demais. Como boa pisciana que sou, não estou conseguindo acompanhar, ainda mais com Mercúrio retrógrado em peixes, né? Eu tenho Mercúrio retrógrado em peixes também no meu mapa. Pouquíssimo. Não tenho ar, não tenho terra. Assim, né? E, gente, essa semana também complicou, até brinquei, né? Pra quem não sabe, dia 9 foi meu aniversário, né? Então eu tirei o dia de folga pra mim, né? Porque, pelo amor, se nem no dia do meu aniversário me desse folga, aí esquece. Eu me dei folga, eles me deram? Não. Gente, tô falando, o astral tá pesado, tá? E a espiritualidade tá precisando muito de ajuda. Muito de ajuda. Eu tô falando isso já há algum tempo. E é por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês. E até peço desculpas por antecedência eu ficar emocionada, como sempre, né? Ainda mais quando vem essas canalizações fortes. É o motivo pelo qual eu quis gravar esse vídeo aqui pra vocês. O que está acontecendo, gente? Muita gente, tá? E isso daí não é só relatos, tá? Não é só, não. Não são só, gramática, por favor, Luciana. Não são só relatos, tá? Que me chegam e pessoas falando na internet. São coisas que eu sinto, né, ainda mais nessa temporada de peixes, que eu fico hipersensível, mas coisas que eu vejo no astral, que eu trabalho no astral, enfim, e que eu já previa, como eu avisei pra vocês já desde das potoquinhas do final do ano passado, que eu tava falando que 2026 não ia ser um ano fácil, mas as pessoas estão muito desanimadas e muito cansadas mesmo, tá? E tem muita gente que não tá entendendo esse cansaço. E eu vim explicar aqui o porquê desse cansaço. E não só explicar, tentar ajudar vocês, trazer ferramentas, né? Que eu acho que é o mais importante também. Vamos por partes. O porquê desse cansaço. Durante muito tempo,
a humanidade veio operando num modo muito mental e numa energia muito masculina, muito de raciocínio, muito de lógica, e tudo como se fosse uma locomotiva, tá? Pá, 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 que não parava. Inclusive, que é muito das críticas que eu venho fazendo há trocentos anos nesse canal, trocentos anos, e foi um dos motivos principais pelos quais eu comecei a botar a boca no trombone, criar canal no YouTube, criar canal no Instagram e não sei o que lá. E, inclusive, no meio holístico, no meio espiritual, dito espiritual, tá? Com pessoas querendo trazer fórmulas, receitas prontas e controle para despertar espiritual. Isso não existe, gente. Isso não existe. Eu tô falando isso há muito tempo. Isso é promessa falsa de culto, promessa falsa de falsos gurus. Isso é dogma, isso é bitolação. Cada pessoa tem sua jornada própria, cada consciência tem seu próprio caminho. Se não fosse assim, não haveria necessidade não só de encarnar, mas das consciências se separarem. Literalmente, tá? Porque é só ficar vivendo pela experiência do outro, pegando emprestado o que funciona com você, ó, coloca... E aqui eu vou falar vários palavrões, tá? Não tô nem aí mais, gente. Eu sou assim, eu sou bem direta com vocês. Ainda mais quando o Mercúrio tá retrógrado em peixes, que eu tenho dificuldade de falar, né? Aí que eu tenho que ser mais direta possível. Vou aproveitar que seu cu tá na reta, né? E que você já fez o trabalho sujo, que aí eu evito de fazer, né? Pra eu fugir, ó. Não existe isso, gente. Não existe. As pessoas estavam e ainda estão tendo experiências, tendo e comprando experiências de vivências espirituais, achando e incorporando isso na vida delas através de práticas ritualísticas, dogmas, e crente que estão num despertar espiritual só porque estão incorporando experiências alheias na vida delas. E isso é muito complicado, porque a pessoa depois vem pra mim, mas eu tô fazendo tudo certo, Luciana, e por que não tá dando certo? Certo pra quem? Certo para quem? E aí quando eu falo, você é um peixe e você tá querendo voar, porque você tá pegando a técnica espiritual da águia, sendo que você é uma tainha. Nossa, olha o peixe que eu pego, tainha. Sendo que você é um pirarucu, também não é nem um peixe normal, né? Enfim, gente, um peixe, tá? Um peixe, deu pra entender, né? Nossa, eu ia falar uma carabandeira. Tá, gente, deu pra entender. Um peixe. Eu vou parar de dar exemplo de peixe, porque eu só pego os peixes mais exóticos. Não me venha com bichos, gente. Deu pra entender, né? Ah, não, Luciana, mas é porque eu quero aprender a pular. Tá, mas você tá pegando você fez a escola do canguru. Você tá ali no dogma do canguru. O guru canguru. Só que tu é sapo, amigo. Completamente opostos. Completamente opostos. Um é um mamífero marsupial de deserto. O outro é um anfíbio que precisa tanto de terra quanto água, então precisa de um lugar úmido. Um é sangue quente, o outro é sangue frio. Vocês estão entendendo? Um bota ovo, tem várias fases de desenvolvimento.
eu não me engano, essa coisa das fases de desenvolvimento se chama holometabolismo. Completamente diferente, gente. Ah, mas é tudo pular. Não é. Não é. Só porque o verbo é o mesmo não quer dizer que o ato é o mesmo. A circunstância muda completamente. Vocês estão entendendo? E aí, por causa disso, muita gente se iludiu e tá se iludindo até agora. E aí, gente, esse tipo de gente tá? Nessa temporada de peixes, teoricamente é para cair o véu das ilusões. Peixes, aquela energia, eu sempre falo, energia de vitamina C efervescente. Ainda mais depois desses eclipses que a gente teve. Quando você coloca as coisas na água, faz assim, ó, tss, tudo tem que se dissolver. Pra você tomar o remédio amargo depois. Pra você ficar bonzinho, pra quando zerar a energia em Áries, ó, entrar com tudo. Se você não tiver tomado o remédio e tá bonzinho, Áries esse ano vai entrar quebrando. E eu estou usando essa metáfora, sabe-se lá há quanto tempo. Vai ser igual aqueles meninos birrento de shopping. Você vai ser arrastado para fora do shopping com a sua cara arrastando no asfalto, vai ficar sem rosto, sem nariz, saindo sangue. E a vida não quer saber. A vida não quer saber mais. Você vai ver a verdade no tranco, porque este ano, gente, é um ano que está cobrando, um ano liderado por Marte, Júpiter e Saturno. Tá? Regido por esses três em ordem de expansão, né? Marte mais no campo cotidiano, físico, material, Júpiter no campo mais coletivo, né? E Saturno no campo mais do plano grande das coisas intergalácticos não, mas digamos assim, da Terra indo para uma expansão maior, porque tem outras coisas acontecendo também no plano maior. Só que eu vou parar desses três, tá? Então, assim, as coisas estão precisando andar e começar a se encaixar. E esses três planetas juntos é pauleira. Júpiter é o grande benevolente, vai nessa. Tudo tem luz e sombra. Júpiter é expansão. Imagina um balão, ó, que nunca para de encher. Expansão demais também, não, né? Expansão, quando você tá na energia bem direcionada, é maravilhoso, mas e se ela tá errada? É de novo, sua cara no asfalto. Até você ir pro lugar certo. Ainda mais porque a gente tem um monte de planetinha. E aí, dependendo de cada pessoa, né? E dependendo de cada karma, porque eu não falo só de planeta aqui, gente. Astrologia não é nada comparado com a essência de cada um. Astrologia é uma ferramenta. A gente tem que parar de focar nessas coisas, tá? Astrologia é um conhecimento que a gente usa para acessar certas coisas. Mas para de se apegar. É aí que eu quero chegar também, tá? É aí que eu quero chegar também. Para de condicionar a vida de vocês de acordo com o que isso falou, com o que aquilo falou. Que você está falando. E você não é você, seu ego birrento. É você, seu eu interior. Eu não gosto de usar a palavra superior. Que parece que tem a ideia de que está acima de você. Não, ele está dentro de você. Se você até agora não conseguiu chegar lá e ouvir isso, você vai ser lapidado até conseguir chegar. E muita gente está sendo lapidado na britadeira, às vezes até na dinamite, tá? E de novo, se até agora não conseguiu nem na base da dissolução da vitamina C efervescente, a partir de abril a gente vai ser na dinamite. Na base da dinamite, porque não dá mais. Eu tô avisando isso há muito tempo, tá? Há muito tempo. Quanto mais resistência, pior. Pior. Quanto mais resistência, mais força vai ser necessária para quebrar. Porque não vai mais ter folga.
Não vai mais ter folga. A porta precisará ser arrombada. Não dá para continuar na bolha mais, tá? Na bolha do ego. Na bolha do ego. Então é ouvir o que o seu eu superior está falando. E de novo, não é superior, é interior. E esse período de peixes é essencial para isso. É ver o que está faltando, ouvir da sua verdade aqui dentro, tá? E tirar todos os véus da ilusão. Peixes é isso. É ver tudo como um caleidoscópio atemporal, multidimensional. Isso é peixes na luz. As pessoas ficam, peixes é iludido, peixes é isso, peixes é fantasioso. Na sombra. É uma névoa que fecha os seus olhos. Mas quando essa névoa se abre, você é o Matrix. Você vê todas as linhas do tempo, todos os downloads. Você vê que é atemporal, é um signo parado. Você vê que não tem tempo, não tem espaço, tá tudo ali, ó. Uma teia de aranha. É aquela cena do Matrix. Tá tudo ali. Por isso que pisciano geralmente é viajandão. Porque ele tá acessando 20 coisas ao mesmo tempo. Pisciano vê o mundo como um caleidoscópio. Ele não vê as coisas de forma muito linear. E a gente precisa começar a ter essa perspectiva do mundo nesse período pisciano, tá? É ir com o fluxo, não é controlar nada. Não é controlar nada. E principalmente prestar atenção nos seus sentimentos, porque vão falar muito alto agora. E aí, por que eu tô frisando nessa coisa de não controlar nada? Entra a parte mais importante desse vídeo, gente. A respeito de meditação, tá? O que é meditação, gente? Meditação é autoconhecimento.com.br. A gente precisa tirar minutos da nossa vida, que sejam minutos, pra gente buscar, como diria Tebilu, conhecimento, tá? Mas não é qualquer tipo de conhecimento, é autoconhecimento. Sem autoconhecimento não existe transformação verdadeira. De novo, não adianta ficar indo na cerimônia do cacau, não adianta ficar tomando ayahuasca, não adianta ficar indo em centro espírita, não adianta ficar indo em gira da Umbanda, não adianta ficar indo na igreja católica, não adianta ficar indo no culto evangélico, não adianta ficar fazendo nada se você não tem autoconhecimento. Porque você está comprando dogmas, experiências alheias, seguindo 20 deuses hindus, indo pro templo budista porque eu sigo os preceitos de Buda. Não adianta. Você tem que ter autoconhecimento. Quem eu sou em essência, tá? E a única forma de buscar autoconhecimento é literalmente se conhecendo, principalmente emocionalmente. Porque a experiência na Terra é uma experiência emocional acima de tudo. Por isso que o coração ele fica no meio, é o chakra do meio. Ele liga a experiência, ele é a chave para a gente conseguir integrar e ligar a experiência carnal com a experiência da consciência. Porque ele é o que regula os nossos instintos, que é o que rege a sobrevivência material, com a nossa consciência superior, lógica, que às vezes luta contra esses instintos. Só que eu sempre falo, gente, a gente está aqui também para ter uma experiência material. Por isso que eu falo que essas interpretações de filosofias orientais, a gente tem que se libertar do ego. É errado, são erradas, tá? Dissolver o ego é necessário. Sem o ego a gente não sobrevive
O ego é uma ferramenta para a sobrevivência material do mundo 3D na Terra. Assistam, quem não assistiu, já falei, assistam ao vídeo que eu fiz no meu canal, só vocês procurarem. Que eu falo, né, da trilogia dos deuses, de como esses arquétipos funcionam na nossa vida, de Isis, Horus, Seth e Osíris. Aliás, falei da trilogia, né, porque Isis aparece só um pouquinho. Não, se bem que ela aparece bastante. Então, mas, né, é esse trio, Isis, Osíris e Seth. E no fim eu falo de Horus, que é esse quarto elemento, tá? Que surge, que é o homem integrado. Horus significa o homem integrado. Por isso que o olho de Horus é tão importante na simbologia egípcia. Que é o terceiro olho, que simboliza o terceiro olho. Que é o discernimento. Que é a consciência. Consciência do quê? Do homem integrado na Terra. A pessoa que integrou espírito e matéria, que consegue equilibrar os dois. Que tem consciência disso. Porque o espírito, ele tem que reger o ego. O problema das pessoas é que é o oposto. O ego está regendo o espírito. Aliás, o espírito está completamente desacordado. Esse é que é o problema. Aí vem as interpretações errôneas. Que não pode ter ego, que não sei o que lá, tarará, para se conectar com o espírito. Mas aí você mata o ego? Tá? É sempre essa bipolaridade? Por que a gente fica nessa dualidade? A gente tem que sair, gente, essa era de aquário, a gente tem essa consciência de sair da dualidade. Para crescer, eu sempre falei, para mim o número 3 é essencial. Em tudo quanto é mitologia. 3 é o movimento de expansão. Tese, antítese e síntese. Aí de uma síntese nasce outra tese, com outra antítese, com outra síntese. Vai indo, e vai indo. Que se fica só na dualidade, fica só no ping-pong. Dualidade não gera nada, só conflito, só guerra. A tríade não. A tríade é uma expansão. Precisa sempre de um terceiro jogador para fazer uma ponte ali. Tá? Por isso que o mundo, quando a gente fica nessa polaridade do altar agora, quando que a gente vai aprender a usar essa terceira via? A era de aquário é a gente aprendendo a usar essa terceira via. Tá? E essa terceira via, ela só surge quando a gente aprende a ir com fluxo. Que polaridade é controle. Ou isso ou aquilo. Ou tá certo ou tá errado. Ou vai dar certo ou vai dar errado. Por que eu falo ou vai dar certo ou vai dar errado? Porque, de novo, entra na crítica que eu ia fazer. E aí não é só uma crítica minha, tá, gente? É de muitas pessoas que eu assisto, que trabalham com coisas parecidas com o que eu trabalho, e de colegas e amigos meus que, de novo, trabalham com a mesma coisa que eu trabalho. Com a mesma coisa não, com coisas parecidas, né? Porque eu acho que com o que eu trabalho, só eu trabalho. Mas as pessoas, elas estão de saco cheio, e eu já falei isso há algum tempo, tá? De novo, tudo que eu tô falando aqui é repetição do que eu tô falando há algum tempo. Elas estão de saco cheio da necessidade de controle das pessoas que vêm atrás de ajuda. Porque quem já entendeu, já entendeu. Mas essas pessoas que estão vindo de última hora, os desesperados, que não conseguem desapegar, estão sempre atrás de controle. E, de novo, controle não traz autoconhecimento, gente. Não traz. É a pessoa que quer saber quando que vai acontecer. Quando? Não interessa quando, gente. Quando é tempo. Quando é tempo. Tempo é uma artificialidade criada pela consciência humana para a gente ter controle sobre a matéria. Mas o tempo não existe. O tempo é uma dimensão para a gente conseguir se deslocar num espaço
de consciência. Então é quando eu devo fazer isso sim ou não. Não tem nada decidido ainda, que tal um talvez? Não, não aceito. Ou eu aceito essa proposta ou aquela, qual que é melhor? Você já pensou que pode aparecer que entre essa e aquela tem umas 30 aí no meio? Que você não está cogitando? Não, Luciana, mas não tem, não se apresentaram. Claro que não se apresentaram. Não acabei de falar do desconhecido. Quando a gente quer controle, gente, a gente só fica indo de conhecido para conhecido, conhecido para conhecido, conhecido para conhecido, tá? A mente, ela opera do conhecido para o conhecido. E quando a gente está no conhecido para o conhecido, conhecido para conhecido, a gente fica num ouroboros. A gente não sai disso. A gente fica num padrão kármico. Conhecido para conhecido, a gente inclusive usa o verbo criar de forma errada, tá? A gente não está criando nada. Hoje eu tô basinho, ele caiu aqui. A gente não está criando nada, tá? A gente está operando. A gente está operando as coisas. Que a gente está fazendo coisa que a gente já conhece. E, de novo, geralmente a gente faz isso por medo. Porque como eu já conheço o resultado, eu não quero sair disso, tá? Então a gente está operando. Mas você não, um pintor, ele cria. Ele não está usando uma técnica que ele já sabe, que ele estudou, que ele testou. Ele está operando. Ele está operando. Ele está instrumentalizando algo com aquele quadro que ele está criando, tá? Criação, gente, a palavra criação, ela envolve, até no tarô, né, pra mim, é um movimento de maior salto no tarô. É da carta do louco pro mago. Na matemática, é quando você sai do 0 pro 1. Quando você sai do nada para alguma coisa. É o Big Bang, tá? É o Big Bang, digamos assim. Que na verdade... não vou entrar em detalhes, tá bom. Quando você não tem o nada, você sai do desconhecido, do vazio, e acontece alguma coisa, só pá, e cria. É do nada para algo. Mesmo que esse algo seja uma cabeça de alfinete, seja uma molécula. Imagina o esforço energético do nada para alguma coisa. Isso é criar. Só que, de novo, você estava no desconhecido. E o que é desconhecido, gente, é desconhecido. A gente não consegue nem conceber. Isso é criar. Só que nós somos seres criativos. Porque nós somos filhos do Criador. E para a gente criar um novo futuro, seja coletivo, seja individual. Tem um monte de gente que fica, eu quero uma vida nova, eu quero criar algo novo, eu quero um caminho novo. Qual que vai ser o meu futuro, Luciana, algo novo? Você quer criar alguma coisa nova? A única coisa que eu falo, tenha fé. Por isso que a minha carta do tarô favorita é o de pendurado. Ninguém entende por que é o de pendurado. É fé. O de pendurado, ele tem uma simbologia de nascimento. Olhar as coisas sob uma perspectiva diferente e aguardar as coisas estarem alinhadas no momento correto, de forma voluntária. Parece um bebê saindo de um útero. É a criação pura e simples, na hora que é pra ser. Inclusive é relacionada a Netuno. E o de pendurado, toda vez que ele sai no tarô, é assim, não é hora de você saber, só espera. Tem nada pra você saber agora, só aguarda. Então, gente,
Quando a gente quer fazer esses movimentos novos, reais, de novidade na nossa vida, a gente tem que dar esse salto de fé e confiar no desconhecido. É confiar no desconhecido, tá? Porque, de novo, o desconhecido é desconhecido. Então não adianta ficar vindo atrás de mim ou de quem quer que seja para querer saber que desconhecido é esse. Seja através de astrologia, de tarô, de oráculo, de leitura de não sei o que lá. Você não, mas vê se tem alguma coisa aí no astral, vê se você acessa o meu guia espiritual. Pra quê? Pra você ter controle, tornar conhecido? Aí não é desconhecido mais, você não criou nada. Vocês estão entendendo, gente? O que tá em jogo aqui? O que tá em jogo aqui? É esse modo de agir traumático que a gente tem. Tá? Então acessem esses medos. A hora de acessar esses medos profundos que a gente tem. O que me faz desconfiar e não conseguir confiar no desconhecido? Claro, a gente tem necessidades físicas, né? Precisam ser atendidas. A gente está vivendo num mundo extremamente instável. Aqui no Brasil, economicamente muito difícil. Não só no Brasil, mas no mundo. Está tudo muito difícil. Porque a gente deixou chegar o mundo nesse ponto. Mas você sabendo quem você é, autoconhecimento, nada te derruba, gente. Nada te derruba. Que o mundo pode estar caindo à sua volta. Que você consegue arranjar um motivo para estar ali. O tanto de gente que está pensando ou pensa em desistir. Vocês sabem o que eu estou falando do desistir, né? É desistir da vida. Porque não está aguentando. E não está aguentando circunstâncias externas. Não está aguentando pressão externa. Mas por quê? Porque a parede interna está fina. Faz essa parede interna ser grossa, assim, ó, você aguenta tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Pode vir a paulada que for da vida. Tá? E isso vai ser importante. Porque, de novo, tá pesado o astral. Não tá fácil. Não tá fácil. E aí, coisas que eu ia falar, né? De ferramentas que são importantes pra gente ter nas nossas mãos. Primeira coisa, isso aqui, ó, é veneno. É veneno. E não só mídia social e é telefone, gente, em geral, tá? É telefone. É conversinha de WhatsApp. Não é só mídia social, é conversa também, é joguinho, é televisão, horas de maratona coisa, tá? Tecnologia é muito legal, mas a tecnologia está... Ai, que susto, já tava tossindo. A tecnologia, ela tá aqui para distrair a gente da gente mesmo. Aí sim a tecnologia, ela está sendo usada de forma netuniana para iludir a gente, tá? Para colocar a gente num estado de torpor. Qual que é a palavra? Numbness, dormência, tá? Dormência. Pra gente ficar numa fantasia e histeria. E pra gente ficar cada vez mais longe da gente mesmo. E, de novo, pra ficar cada vez mais frágil. Por isso que as pessoas ficam, nossa, mas essas gerações hoje em dia são tão frágeis. Claro. Elas estão cada vez mais distantes emocionalmente de si próprias. Porque aí fica mais fácil de você comprar ferramenta externa pra preencher um vazio, achando que tá preenchendo um vazio.
tá? Primeira coisa, a gente tem que tirar alguns minutos do dia. E aí, vai tirar a hora. Vai exigir que você tire hora de divertimento digital. Algumas horinhas pode ser de academia. Você vai ter que tirar a horinha de alguma coisa, gente, tá? De alguma coisa, mas você vai ter que tirar. Se você quer ter saúde emocional, tá? Saúde emocional e psíquica, porque as duas não são separadas. Outro dia eu vi um post revoltado de um rapaz psicólogo, tá? Descascando e tirando sarro. E eu entendo de onde vem, né, a frustração dele. De pessoas que fazem trabalho que nem eu faço. Que não existe essa coisa de terapia holística, que isso tudo é balela, e que piririque parará. Mas por que ele estava revoltado? Com certeza... Ai, que susto. É a Zuzu? Não. Com certeza, porque ele é uma pessoa que se formou em psicologia, não deve estar tendo cliente, deve estar com problema financeiro, como todo mundo está tendo, e ele está culpando, né, gente que faz esse tipo de terapia por estar tirando o cliente dele, sendo que não tem nem informação de nada, que não sei o quê. Uma pessoa que não entendeu até hoje que doenças psicológicas vêm do espírito e são emocionais, e do espírito são tudo interligadas. Uma pessoa que faz questão de ficar separando os conceitos realmente está muito atrasada. Está muito atrasada. Precisa rever a formação, precisa rever o diploma, o curso precisa ser revisto. Porque aí, quem está atrasado? Os teóricos. Os teóricos. Que só estão olhando o cérebro, a mente, completamente separado de qualquer outra coisa. O mundo é outro, gente. O mundo é outro. Que tratava a histeria feminina como falta de sexo. E aí, continua tratando assim? E, de novo, eu entendo de onde vem a frustração desse rapaz. Mas a gente precisa começar a ter essas E ele, com certeza, né, tá frustrado. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia estão preferindo fazer esse tipo de terapia. Eu conheço pessoas que estavam fazendo terapia há 10 anos já. Mais de 10 anos. Não estou desfazendo de psicólogo nem nada. Mas que estavam fazendo esse tipo de terapia, sabe? E é uma coisa que era muito repetitiva e não estava adiantando. Porque esse tipo de terapia trabalha muito mais problemas comportamentais. Muitas vezes mais cognitivos, comportamentais. Não trata de dores emocionais profundas, psíquicas, de fundo espiritual, muitas vezes kármicas. Não estão tratando disso. Pelo contrário, né? Tem muitos que nem acreditam nisso. E aí, como que a pessoa vai resolver? Não vai resolver. E as pessoas começaram a ir atrás desse tipo de profissional. Muito. Tá? Então a gente não pode deixar de olhar o lado espiritual das coisas. Mas eu nem lembro da onde que eu fui falar isso. De onde surgiu isso. Enfim, gente. A cabeça vai e não volta. Mas como que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão tirar um tempo
do dia de vocês. De novo, não me interessa que tempo que é esse, tá? Lembrei por que eu falei tudo aquilo. A gente tava muito uma das razões pelas quais a gente tá cansado e a gente tá se sentindo desse jeito também, e vai continuar, tá? Em 2026, a gente tava operando muito, de novo, da mente. Por isso que eu falei desse rapaz, né? É muito da lógica. E o lado emocional, espiritual, tava ficando pra trás. E essa temporada de peixes, logo depois desses eclipses todos, ela fala assim, ó, vocês processaram tanta coisa, agora é um reset, parou. Tanto que vocês devem estar sentindo que tem um paradão. Não tem nada acontecendo. Não tem nada. E eu falei pra vocês, depois de fevereiro, paulada atrás de paulada, ia dar uma acalmada com a energia pisciana. Só que essa acalmada, como as pessoas estavam assim, ó, pipi, só que não é só de fevereiro, é de anos, gente. É de anos. As pessoas entraram em estado de choque. Então as pessoas estão achando que é desânimo, que é isso, mas não é. É cansaço emocional. O corpo, ele guarda trauma. O nosso trauma, ele não é só emocional, mental, não. Ele fica no corpo, tá? Que, aliás, é uma grande crítica que eu tenho da sociedade. As pessoas, outro dia, houve uma acho que ela é filósofa, falando uma coisa num vídeo que eu achei 100% correta. Eu falei, gente, eu sempre falei isso, sabe? Tô achando ótimo essa mulher falar isso nessa palestra. Que ela falou que a gente... as pessoas sempre criticam, né? Que a gente vive numa sociedade que hipervaloriza o corpo. E ela falou, isso é mentira. Porque é aquilo que eu falo, né? O corpo, ele é o templo da alma. Todo templo... O que é um templo, gente? Templo é onde você recebe o Espírito. A gente vai para a igreja receber o Espírito Santo, né? A gente vai para um templo hindu para receber as divindades lá, para receber as bênçãos. Templo budista a mesma coisa. A gente vai lá para canalizar uma energia espiritual, né? Qual que é o templo mais próximo que a gente tem da gente? O nosso próprio corpo. A gente canalizou uma energia espiritual para esse corpo, a nossa própria alma. Então, o templo que mais tem que ser bem cuidado é o nosso próprio corpo. Por isso que eu falo que não há necessidade de a gente ficar indo para templos, para isso, para aquilo. A gente tem um templo bem aqui, ó. E por isso que eu falo eu interior. Porque tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Acesso a Deus. Tá aqui. Tá? Enfim. Não tô criticando quem vai, tá, gente? Mesmo porque as pessoas gostam, elas se sentem no estado, né? A vibração coletiva da egrégora contagia, enfim. Mas o que eu tô falando é que não tem necessidade. E outra, muito da comunidade espiritual, e eu já fui dessas, tá? Dou minha cara a tapa. Hipervalorizam o espírito e desvalorizam a matéria, tá? Então, assim, o corpo fica... Corpo e lixo é a mesma coisa, tá? Porque, nossa, o bom é o espírito, matéria é lixo, o corpo é lixo. Parou, tá? Então, a gente tem uma sociedade que não valoriza o corpo. Não valoriza. Porque se ela valorizasse o corpo, ela ia entender que cada corpo é uma história.
Todo corpo tem uma história. E antes da gente encarnar, o nosso corpo já vem preparado para contar a nossa história. Então, todas as doenças que você tem, todas as marcas, cicatrizes, os defeitos e as vantagens e desvantagens genéticas, tudo isso tem a ver com o que você vai precisar usar nessa vida. Tudo isso. Tudo isso. Vou me usar de exemplo, sempre falo. Eu não nasci com 1,82 m à toa. Também não nasci obesa, com problema de obesidade à toa. Também não nasci com alergia à caseína, proteína do leite, à toa. Não só alergia à caseína, mas alergia a um monte de coisa, à toa. Eu uso isso, gente, a minha vida inteira para ajudar um monte de gente. Até hoje, no meu trabalho. Comi o pão que o diabo amassou durante a minha vida inteira. Até hoje como. Mas eu uso isso até hoje. Até nas minhas terapias, para ajudar todo mundo. Porque chega um monte de gente com uma coisinha cá, outra lá. Luciana, eu tô com isso. Eu falo, deixa eu te falar. Já vivi isso. Deixa eu te falar. Você faz isso, 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 aquilo. Por quê? Porque eu comi o pão que o diabo amassou. Então eu já passei por tudo isso. E não é à toa que essa pessoa chegou até a mim. Tá? Então, gente, tudo o que acontece na nossa vida não é à toa. Até no nosso corpo físico. Ele é geneticamente moldado para isso. Ah, mas eu odeio meu pai porque ele abandonou minha família e eu sou a cara dele. Por que será que você veio a cara dele? Vocês estão entendendo? Então, gente, a gente não é uma sociedade que valoriza o corpo. Se a gente valorizasse, a gente não ligava para essas coisas. Não ligava. Não ligava pra pessoa ser alta, magra, baixa, gorda, ter celulite, ter estria, ter bigode, não ter muito pelo, não ter cor de pele, traço isso, nariz grande, nariz fino, nariz largo, nariz torto, nariz careca, aquela música que a gente brincava da Adoleta. A Adoleta é loiro, moreno, careca, cabeludo, sabe? A gente não ligava pra isso. A gente não ligava. Desdentado, com os dentes tortos, os dentes bonitos, a gente não ligava. Dente ligeiramente amarela, não ligava. Faltando um dedo, não ligava. A nossa sociedade liga para a artificialidade. Porque o que a nossa sociedade quer é um corpo plástico. É seguir um padrão photoshopado de corpo. Porque anos atrás era assim, depois era assado, depois não sei o que lá. Aí a gente passou por... Quando eu era adolescente, era o auge da anorexia, era lindo. Aí depois passou pra umas mulheres e uns homens bombadão. Aí agora é o sarado magérrimo, aí agora que é o sarado magérrimo do Ozempic, barra Monjaro, barra sei lá o que, sabe? Que é aquela pessoa que é um palito, né? Mais com o corpo marcado e lotado de borracha em tudo quanto é lugar da cara e do corpo, né? Que parece tá com filtro ao vivo, assim, é bizarríssimo, mas o povo acha lindo. Então, cada hora é uma coisa, gente. Cada hora é uma coisa, tá? É isso que o povo liga. Então, não liga pra corpo. As pessoas ligam pra ilusão. Tanto que ligam, né? Que é o famoso, a pessoa ela não precisa ter dinheiro. Ela precisa parecer ter dinheiro.
Ela ter ou não ter já é outros 500. Parecer ser educada. Se ela é, também é outros 500. Parecer ser ativista de alguma coisa. Se ela é, também. A gente vive numa sociedade para essência. A gente não valoriza certas coisas, tá? Então, assim, essa coisa do corpo, a gente não é uma sociedade que valoriza o corpo, tá? A gente não valoriza a história de cada um. E querendo ou não, a história começa no corpo, porque o trauma fica no corpo. Como o trauma fica no corpo, o que acontece? A gente veio nesse batidão. Batidão. E tendo que dar conta. E agora, nessa temporada de peixes, é assim. A alusão que eu uso é como, sabe aqueles atletas que fazem muito esforço, tipo maratonista, que tá correndo a maratona horas, ele tá concentrado, ele tá quase que num estado de transe, sabe? Na mesma velocidade. Aí quando ele chega no fim da maratona, tá assim, né? Em transe. Tá nem piscando. Cruzou a linha de chegada, a hora que ele cruza, gente, desmorona. Aí desmorona, copo d'água. Mal consegue beber água. Estirado no chão. É a gente agora. Emocionalmente, tá? A gente precisa tomar fôlego. A gente precisa tomar fôlego. É o nadador que tava lá, pá, na borboleta, aí chega, terminou, bateu na piscina e fica... Precisa respirar. Essa época agora, a gente tá respirando, a gente tá regulando o nosso sistema, que a gente nunca foi permitido regular. Só que como a gente nunca foi permitido, tá vindo tudo. E a gente não sabe o que fazer, porque a gente nunca teve que lidar com isso. Então o nosso emocional fala assim, olha, pode descansar, tá? Então vem tudo o que não podia vir. Então a gente tá igual o Chaves. Pim, pom. Tô cansado, tô desanimado, porque todo o luto que eu tinha antes, porque, né, o meu eu antigo teve que morrer, eu perdi isso, eu fiquei frustrado, não vinha aquilo, e tarará, só que eu não podia demonstrar, porque eu precisava continuar e sobreviver, e tinha que pagar a conta, e tarará, e eu não podia ficar doente. Foi acumulando. E a represa agora de peixes é assim, ó, abre, let it go, vai peixinho, sofre agora. É isso, gente, que tá acontecendo agora. Por isso que tá pesado. E é normal, tá? E a gente vai ter vários momentos desses o ano todo. Vários altos e baixos, tá? Vários altos e baixos. Esse, eu acho que é o mais, assim, porque ele é o mais interno. Os próximos vão ser muito ligados, já falei, à resistência do coletivo, né? Pessoas que a vida vai começar a quebrar a pessoa e a pessoa fica assim, meu Deus, e aí depois cai a ficha, então ela vai ter que ficar processando, mas as outras pessoas tendo que acompanhar a influência do coletivo de, ai meu Deus, tá pesado, então respira, tá pesado, então respira, tá? Já falei que vai ser muito parecido com o que a gente viveu em 2020 com a pandemia. E eu uso até como é que fala? Até comparo, né? Eu até falei, no Ano Novo Chinês, a gente tá no... Gente, que tempestade, nem tava assim, tava com sol, tá vendo? Olha a mudança brusca das coisas. A gente tava no Ano Novo, a gente tá no Ano Novo do Cavalo de Fogo, né? Imagina que a gente tá numa corrida de cavalos, com várias baterias. Então assim, partiu, pá, a gente tem que dar o máximo. Terminou a corrida, volta pra baia,
respira, come a comidinha, bebe água. Calma, porque vai vir a próxima. Tá, próxima corrida. Então vai ser assim, meses. E eu já falei os meses pra vocês no vídeo passado, tá? Assistam, se vocês não assistiram. Tá. Ferramenta pra ajudar vocês, como eu estava falando. Vai ser muito importante vocês tirarem tempo pra vocês, que é tudo que não querem. A vida exige que a gente tire tempo pra gente se conectar com a gente. Por isso que cada dia mais eles arranjam um jeito de sugar tempo livre da gente, tá? Quando não é com excesso de trabalho, é com excesso de idiotice, com excesso de entretenimento desnecessário, obrigação desnecessária, porque isso aqui não é obrigação, gente. Entretenimento não é obrigação, você não precisa saber o que está acontecendo naquele lixo de Big Brother, que até hoje eu nem sei como é que aquilo ali existe, tá? Na série tal, vocês não precisam saber disso, gente. Que diferença faz isso na vida de vocês, tá? Enfim, não vou entrar em mérito, julgando o que você gosta e o que você não gosta. Você não precisa ter essa compulsão, tá? Se você quer ter esse contato, tudo na vida exige sacrifício. Vocês vão ter que sacrificar algum tempo da vida de vocês. A única coisa que eu peço, se você é pai e mãe, não sacrifique tempo de convívio com os filhos de vocês pra isso, tá? Sacrifique outra coisa, mas não sacrifique isso não. Por que que eu tô falando isso? A minha geração, eu tenho muita crítica com a minha geração, tá? Eu sou millennial. Essas pessoas entre 30 e 40 e poucos anos que têm filhos pequenos hoje em dia, tá todo mundo muito egoístinha. Todo mundo muito egoístinha. Quem tá criando o filho de vocês é vovô e vovó, sendo bem sincero, tá? É vovô e vovó, pra vocês terem tempo de fazer o programinhas de casamentinho de vocês, tá? Pra não perder o romance. As crianças já passam o dia inteiro na escola sem ver o pai e a mãe, porque as escolas são integrais. Aí sai da escola, coloque 1 milhão de atividades. As crianças criança tem que ter tempo de ser criança, gente. Criança tem que ter tempo de fazer nada, do cérebro descansar. Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu fico o dia inteiro no trabalho, não sei o que lá. Tá bom. Mas aí a hora que a criança chega em casa, papai e mamãe quer fazer academia pra ficar bonitão, não convive com a criança, convive com a criança só pra cobrar, fala muito pouco com a criança, e aí o pouco tempo que você tem com a criança, você vai tirar pra fazer esse exercício aqui. Tô criticando mesmo, tá, gente? Porque ô geraçãozinha egoísta. E eu tô chamando a atenção por quê? Porque eles estão usando de desculpa. Tem muito millennial que tá usando de desculpa. Ah, mas eu fui muito cobrado na infância, então agora é a minha vez de curtir a vida. A vida exige responsabilidade. Cada escolha que você faz exige um chapéuzinho pra você colocar. Que ser pai, que ser mãe, você tem um ser nas suas mãos. Gente, eu sou chocada. Eu sou chocada. Eu nunca casei, nunca tive filho. E eu me preocupo mais com as próximas gerações do que muito pai e mãe. Eu sou chocada. Chocada. E eu não me casei, não tive filho, porque tem muita gente que fala assim, ai, é porque, né, eu tenho medo de eu não dar conta de eu não ser um pai e uma mãe bom o suficiente. Eu falo, só de você ter essa preocupação já mostra que você vai ser bom. Eu não fiz isso porque eu achei que eu não ia ser bom o suficiente, não. É porque eu não quis mesmo. Tá?
Não quis, nem quero. Porque tem gente que fala, você ainda é nova, dá tempo. Não, não quero. Não quero. Não fui feita pra isso. Já lido com outras coisas. Mas eu sou horrorizada. Eu sou horrorizada. Tá? Enfim. Fica o recado. Se for pra tirar tempo, tire tempo seu. Seu. E não da criança. Criança precisa de presença de adulto. Criança precisa de pai e mãe. Tá? Sendo bem sério aqui. Nossa, esse vídeo hoje tá... Como é que vocês vão fazer? E pai e mãe é pai e mãe, tá? Pai e mãe não é amigo, não. Já... Outra coisa também, né? Que o que eu vejo de menino mandando em pai e mãe também não é brincadeira. Enfim. Que criança não tem capacidade cognitiva. E não é só criança não, adolescente também, tá, gente? A gente começa a ter capacidade cognitiva de mandar na própria vida lá pros 30 anos de idade. O ser humano é bocó. Eu já falei pra vocês, a nossa espécie é a mais atrasada em termos de desenvolvimento de todas. Por isso que o ser humano é um ser social. A gente depende uns dos outros. Até o primeiro retorno de Saturno, até quase os 30 anos de idade, 29 anos e meio, a gente ainda não tá 100% muito maduro, não. Não está, gente. A gente não faz escolha boa. Não estamos. Não estamos. Tá? Tá bom. Enfim. Tá. O que vocês vão fazer? O ideal é vocês tirarem um tempo de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Luciana, não consigo, só posso fazer em um dos dois horários. Escolha qual horário fique melhor para você então, tá? Se você conseguir pela manhã anotar os seus sonhos, ótimo. Luciana, eu não sonho. Então, esquece isso, tá? Esquece. E sonho é legal de anotar, principalmente nessa época de peixes, tá? Vem muita coisa simbólica em sonho. Só que sonho, eu sempre falo para as pessoas, eu gosto de... Sonho é uma das poucas coisas que eu gosto de áudio, tá? Por quê? Porque quando você escreve o sonho, o áudio tem um perigo de perder, né, com o tempo, mas o áudio, ele passa a energia vocal da pessoa e o áudio ele tem um negócio chamado fluxo de consciência. Você comete atos falhos que ajudam o seu inconsciente a falar. Você vai indo pá, 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 pá. Isso ajuda muito a interpretar o sonho, gente, vocês não têm noção. Quando você escreve, tem uma certa censura. Que o tempo de processamento é diferente, o processo de cognição é outro. Ele é processado de outro jeito no cérebro, tá? É legal e tal, né? Tem diário do sonho, se a pessoa prefere, massa. Mas se você puder fazer em áudio, eu até acho melhor, tá? Essa é a primeira parte, tá? E outra, sonho é legal gravar na hora que acordou, pra vir o mais fresco possível, tá? Essa é uma das ferramentas que é legal, mas não é pra todo mundo. Qual que é uma que eu acho a que melhor funciona pra todo mundo e é a melhor de autoconhecimento? Sonho é muito bom pra olhar suas sombras, tá?
Mas a melhor de autoconhecimento para tudo, gente. Para a integração do seu ser. E isso é a verdadeira meditação. O que é meditação, gente? Meditação não é você ficar assim, ó. Isso é controle. De novo, isso é controle. Porque você forçar a sua cabeça a entrar num espaço vazio é controlar ela, é controle. Meditação é você estar num estado de fluidez, sem perceber. Por isso que quando as pessoas vão para um parque, estão olhando assim pro além, e vê a borboletinha, e vê o passarinho cantando, e vê o tempo, e nem percebe o tempo passar, elas estão em estado meditativo. Quando você está lá cozinhando e não percebe o tempo passar, está desenhando, está mexendo com jardinagem, está brincando com seus filhos sem perceber, isso é estado meditativo. Por isso que eu falo para cada um, meditação é uma coisa. É quando você está em contato com algo que fala com você mesmo, lá no fundo. Isso é meditação. É algo que te faz entrar no fluxo e esquecer de tempo, realidade. Né? Isso é meditação. Que você está em contato profundo com você. Esse exercício que eu vou passar para vocês, que eu falei que é legal fazer de manhã e à noite, ele é bom para a integração, por quê? O que eu falei do coração? Ele é o meio do caminho para a gente tentar integrar a matéria, os nossos instintos, né, com a consciência. Muitas vezes a gente age de forma... A gente fica com essa briga, né, da lógica com o emocional por causa do medo. Por isso que é essa necessidade de controle, né? A gente pensa que quer fazer alguma coisa, mas a gente faz diferente, ou então faz meio a meio e faz um negócio esquisito e sai tudo errado por causa do medo, tá? Então a coisa mais importante é a gente entender por que a gente age de certas formas. No dia a dia, no cotidiano, nas pequenas coisas. E 2026, gente, é um ano que está revelando isso pra gente. A coerência das nossas ações no pequeno, no dia a dia, no cotidiano, no repetitivo. Por isso que 2026 vai estar sendo um ano difícil e vai ser um ano difícil. Porque é o ano do pão nosso de cada dia, tá? Porque você tropeçar num pedregulho é muito mais fácil do que você tropeçar num... Ai, gente, num menhir, né? Numa rocha gigantesca. Por quê? Porque a rocha gigantesca você tá vendo ali enorme. Você não vai bater de cara com ela. Mas pedregulho, gente, tem vários no meio do caminho, o tempo inteiro. Tropeça e cai, tropeça e cai, tropeça e cai. É o pequeno do dia a dia. São os escorregões pequenos do dia a dia. É isso que mata. E é isso que a gente precisa perceber. E esse exercício é bom pra isso, tá? O que é gatilho pra gente? E, de novo, sempre olhar emoção. Não é tentar raciocinar, tá? No final do dia, se você tem a memória ruim, gente, que nem eu, né, é um pouco difícil. Se bem que, como eu sou muito emocional, as minhas memórias emocionais são retidas, né? É só a lógica que é péssima, mas a emocional gruda. No final do dia, antes de deitar, vocês vão sentar, tirar um tempo e escrever tudo o que vocês sentiram que marcou vocês. E é o que vocês sentiram. Não é o que vocês estavam pensando. Não é você escrever assim, fiquei com raiva porque o meu chefe me chamou a atenção, porque o meu chefe me chamou a atenção e eu acho que ele estava falando... Não, é assim, fiquei com ódio no coração do meu chefe. E não é com raiva, é ódio no coração, é o que você sentiu mesmo, tá? Fiquei com ódio no coração do meu chefe quando ele me chamou na sala dele. Porque ele falou isso, ele falou aquilo, ele fala o que você sentiu e descreve a situação.
Não fala o que você acha que é. Não fala o que você pensa. Não. Repito. O que você sentiu e descreve a situação das coisas. Eu tava no trânsito e um palhaço me fechou. Com o carrão ridículo dele, se achando o máximo. E eu tava com muita pressa, porque eu tava querendo fazer xixi na calça. E fiquei mais 2 horas presa, porque ele me fechou e aí bateu o carro lá na frente, não sei o que lá, e tarará, e tarará, e tarará, e pronto. Escreve isso, tá? No dia seguinte, quando você acordar, se você não fizer o exercício do sonho, aí você vai sentar e ler o que você escreveu. Porque de noite vai processar aquelas emoções e aí você vai ler o que você escreveu e aí sim você vai raciocinar de forma cognitiva, lógica e mental sobre os eventos. Quando acontece isso, eu ajo assim. Por quê? Por que eu agi desse jeito? Por que será? O que levou uma coisa a outra? Ah, tá. É porque pela enésima vez o meu chefe agiu dessa forma. Tá. E o que isso me lembra? Ah, é porque às vezes ele sempre me lembra... Porque toda vez que ele faz isso eu me sinto desumanizada, desvalorizada. Tá. Eu me sinto desvalorizada. Então, quando eu me sinto desvalorizada, eu fico desse jeito, tá bom. E aí percebe que aí, você vai, quando for o chefe, você vai perceber que você não estoura com o chefe. Por quê? Porque ele é seu chefe, você não pode perder o emprego, então você engole. Mas quando é o seu marido, porque toda vez que tem briga com o seu marido, aí você vai perceber que você explode. Por quê? Porque é desvalorização também. Mas é que o seu marido você explode. E aí você consegue regular. Você consegue regular com o seu marido, tendo uma conversa falando, ó, tá me desvalorizando, e com o seu chefe também. Porque aí você não vai engolir sapo, mas falar assim, olha, é o seguinte, você não tá dando valor pro meu trabalho. Não vou escutar isso aqui mais não. Ou então, não tá gostando? Ou então, olha, é o seguinte, não tá saindo bom porque eu não tô sabendo fazer. E eu não tô sabendo fazer porque eu não estou sendo bem direcionada. E por que será? Porque o meu chefe não presta. E quem é meu chefe? Porque chefia significa isso, é direcionar a pessoa. Não estou sendo bem direcionada aqui. Então, quem que tá faltando com o trabalho? É isso. Vocês estão entendendo como é que vai fazer? É assim, gente. E por mais que às vezes você não consiga colocar isso em prática, Luciana, mas se eu falar isso pro meu chefe, Luciana, mas se eu falar isso pro meu marido, mas se você falar isso dentro de você e ficar zen, você resolve. Vocês estão entendendo? Vocês podem viver isso no mundo imaginário dentro de vocês. Se a situação externa não permitir, para aguentar até que ela permita, você vivendo isso dentro de você já ajuda. Que é aí que eu falo, se o seu mundo interno tá forte, o externo pode não refletir nada, você aguenta. E isso não é ser alienado nem iludido, gente. Isso é ser forte, isso é ter um inconsciente forte. Porque aí o seu inconsciente, ele não é inconsciente, ele é consciente. Inconsciente e consciente estão integrados, eles estão trabalhando juntos. Aí você vira consciência. Isso é se tornar consciência. Isso não é se tornar consciente. Isso é se tornar consciência. E você é consciência encarnada. Vocês entenderam? E aí sim você está no caminho para a ascensão, para o autoconhecimento. Isso sim é iluminação. Iluminação pessoal, é iluminar de dentro para fora. E você vê o que está acontecendo aqui dentro. Por isso que eu uso a expressão eu interior. É iluminar o seu interior, é ver o que está acontecendo aqui.
e não eu superior, tá? E aí vocês entenderam por que não dá pra vender receita pronta. Por que não dá pra ficar pegando diquinha, vivendo experiênciazinha não sei aonde. Por que tanto retiro espiritual é tão transformador? Porque obriga a pessoa a ficar trancada com ela mesma 20 horas por dia. E aí ela não tem opção a não ser olhar para ela mesma. Só que você precisa pagar caríssimo, ir para a Indonésia, para a Tailândia, para o outro lado do mundo, ficar isolado, não ashram. Não. Você pode fazer isso dentro da sua casa. A não ser que você viva no inferno. Gente, que meu cabelo tá branco aqui? Ah, é um reflexo. É que eu sou cheia de William Bonners. A não ser que sua casa seja um inferno e você não consiga ter um segundo de paz, né? Mas você pode fazer isso, gente, em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar. É isso, tá? Eu acho que eu falei tudo. Espero que eu tenha falado tudo, que eu não tenha esquecido de nada. Eu não vou editar isso aqui, vou subir, por isso que eu gravei nesse formato. Eu quis gravar comprimido direto. Eu tô gravando pelo Instagram, que ele grava comprimido, que é mais rápido, o arquivo fica pequeno. Que eu não vou editar, já vou subir, não tenho tempo, tá bom? E é isso, gente. Qualquer coisa eu vou dando notícias, tá? Muito obrigada por assistirem mais vídeos do canal. Muito obrigada pelos parabéns, quem mandou parabéns, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem atentos à lua nova de peixes, que vai ser no dia 19, poucos dias antes da virada pro do ano novo astrológico. Vai ser uma lua nova muito forte, tá? É uma lua nova muito boa para vocês realmente pensarem o que vocês querem para a vida de vocês, para ver essa dissolução dessas coisas todas. Júpiter, entre ontem e hoje, dependendo de onde você está no mundo, passou para movimento direto em Câncer. Então toda essas memórias também, né? Então é hora da gente expandir mesmo para a direção que a gente quer, emocional, tá? Enfim, é isso, é hora de fazer novas memórias, me vem muito isso, tá? E memórias que realmente acolham a gente de verdade, tá? Que façam sentido pra gente, que preencham a gente e que tenham solidez emocional, que a gente se sinta bem na nossa própria pele e no nosso próprio espírito, de uma vez por todas. Essa coisa que eu tô falando um tempão, dessa energia ariana forte esse ano, da gente sendo o nosso eu autêntico de verdade, tá? Então, até o próximo vídeo, gente. Falou, valeu e tchau. Acho que termina aqui.